Brasil segue sendo aí o campeão de cirurgias plásticas no mundo, com cerca de 1 milhão de procedimentos por ano, segundo aí a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. As videoconferências aí para trabalho, as selfies nas redes sociais e a vida na web despertou um novo comportamento na busca aí por estes procedimentos. E por conta disso, a procura por rinoplastia vem crescendo. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui hoje o otorrino e especialista em rinoplastia, Guilherme Lippe Ciantelli. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Roberto. Um prazer ter o senhor aqui. Para a gente começar, eu queria saber, essa cirurgia é só questão estética ou traz outros benefícios, doutor? A rinoplastia é uma cirurgia que alia forma e função, né? Então hoje a gente não fala mais da rino estética, a rino sempre tem a parte funcional associada, né? Então a gente avalia, obviamente, o paciente, mas toda a cirurgia ela é feita como se fosse uma construção de um nariz que tem uma função cada vez melhor. Então a cirurgia ela não é apenas estética. Então hoje é importante até quem trabalhe com rinoplastia também trabalhar essa questão funcional, que é um nariz bonito tem que respirar bem. Essa é obrigatório. Olha só que bacana, que interessante, gente. Então a rinoplastia pode aí afetar a função respiratória por uma questão positiva, né? No caso, para melhorar aí Sim. essa função. Hoje as técnicas, né, elas visam cada vez menos o corte das cartilagens. Então, lá no passado, então há 20 anos atrás, as cirurgias eram muito reducionais, que a gente chama. As cartilagens eram muito cortadas e isso fazia com que as cartilagens, em algum momento, elas começassem a perder seu tensionamento e com isso elas ficavam frágeis, né? E acontecia aqueles, né, vários casos que a gente vê aí no passado, aqueles narizes pinçados, narizes às vezes deformados, né? Por conta de rinoplastia, que acaba sendo um medo dos pacientes, mas que hoje, com as técnicas mais atuais, isso cada vez menos ocorre, né? A gente está vendo aí imagens do trabalho do doutor, realmente é impressionante como afeta, né, o rosto da pessoa, como muda só o fato de fazer essa mudança no nariz. Queria, inclusive, que o senhor falasse, né, como que a rinoplastia pode contribuir aí para melhorar a autoestima. É justamente melhorando essa imagem? Na verdade, quem não gosta do nariz coloca o nariz como um peso muito grande em tudo, né? Então, quando a pessoa bate uma foto, num vídeo, numa selfie, a pessoa sempre vai olhar primeiro para o nariz, porque incomoda muito ela, né? Então, quem me busca no consultório, quem procura avaliação, é porque realmente se incomoda com a sua autoestima, né? A gente vê muito paciente que no pós-operatório, ali com uns 3 meses, depois do período mais ali de inchaço inicial, de desinchar, o paciente ele se vê muito mais bonito, muitas vezes troca corte de cabelo, vem com roupas diferentes, você vê que o paciente está muito mais leve, muito mais feliz. Isso a gente vê no pós-operatório quase que diariamente, aí esses pacientes muito felizes, com a autoestima muito melhorada por conta da rinoplastia. Além da função, obviamente, né? Aí já é um efeito pós-operatório, que daqui a pouco a gente fala sobre, mas eu queria que o senhor comentasse antes sobre a questão do pré-operatório. Qualquer pessoa aí pode buscar esse procedimento? Qualquer um pode fazer? A cirurgia ela não tem contraindicação de idade, né? Então a idade mínima, né, tem que ter finalizado o seu crescimento. Então, nas meninas ali por volta de 14, 15, 16 anos de idade e nos meninos por volta de 17, 18 anos, né? Não existe idade máxima, né? Existe indicação. Se o paciente tem uma queixa funcional ou só estética, procurando para avaliação, né? Mas assim, se houver indicação cirúrgica, o paciente não tem contraindicação. Obviamente, fazemos um monte de exames, né, pré-operatórios, avaliação com cardiologista, tudo. O paciente tem que estar saudável para ser operado. Mas tendo indicação cirúrgica, não há contraindicações. Olha só, então quer dizer aí que até adolescentes podem estar fazendo. Agora, a minha dúvida que surgiu é em relação ao tamanho do nariz. Por exemplo, está em fase de crescimento aos 14 anos, isso não vai afetar? Por isso que tem essa questão da menina e do menino, né? Então, o homem, ele termina seu crescimento, aliás, a menina termina o seu crescimento mais cedo que os homens, né? Então, ali, depois que a menina teve a primeira menstruação, então, hoje em volta de 12, 13 anos de idade, a partir de 2 anos dessa primeira menstruação, por volta de 15, 16 anos, a menina já pode operar. Uau. Não vai haver mais um crescimento do nariz, mas também tem outra questão, né? Então, a cirurgia em adolescente, o adolescente tem que estar muito maduro também para operar, porque é uma cirurgia estética, né? Então, quer queira que não, a gente tem que sentir na consulta. Eu geralmente converso com o pai e com a mãe na consulta, muito bem, né? Gosto de conversar com ambos os pais nesses casos,
até para poder ver se né, o adolescente está pronto para passar por um processo pós-operatório que tem as questões que vão ser feitas e tudo mais, mas não há contraindicação a partir dessas idades. Olha que bacana, gente. Agora, em relação, né, à própria cirurgia, no caso, como que ela é feita? A gente vê aí vídeos direto viralizando nas redes sociais falando quebraram meu nariz, coisa do tipo. De fato, quebra o nariz da pessoa para modelar? Hoje sempre a gente precisa de... As fraturas nasais, elas acabam sendo necessárias na cirurgia, porque a gente precisa fazer com que o nariz tenha a forma mais harmônica, né? Mas hoje a gente utiliza menos o martelinho que a gente via muito usar, né? E hoje a gente usa um aparelho que corta o osso. Então, um aparelho que, pelo descolamento, a gente corta os ossos e sangra muito pouco, incha muito pouco. E isso que a gente chama de rinoplastia ultrassônica, né? E ele é um aparelho, então, que hoje a gente tem muito menos... quase que não lesiona o osso, né? Então, ele corta o osso, mas não machuca os tecidos que estão em volta dele. Então, a gente tem menos roxos, menos hematomas. Pós-operatório é mais tranquilo quanto a isso. Olha que bacana, gente. A medicina aí não para de avançar, né? Nessa época, nessa cirurgia também não seria diferente nesse meio. Eu queria que o senhor contasse agora pra gente quais são as técnicas, né, utilizadas. Você já deu uma pincelada aí no como é feita essa cirurgia exatamente. Hoje a gente tem duas técnicas básicas. Então, a técnica aberta, em que a gente tem um cortinho aqui embaixo da columela, né, entre as narinas, e a técnica fechada. Hoje a técnica mais difundida no Brasil é a técnica aberta, tá? Que a gente tem a gente consegue trabalhar melhor as cartilagens, a gente consegue estruturar melhor essas cartilagens, então por isso acaba sendo hoje a técnica de eleição para a maior parte dos médicos. Ainda tem colegas que trabalham com técnica fechada e trabalham muito bem, mas hoje tem um caminho aí dentro da rinoplastia que vai mais para o lado da técnica aberta. Olha, certo, mas então a técnica é de acordo com o profissional, não necessariamente com o perfil aí de quem está sendo realizado a cirurgia, é isso? Assim, hoje, como as cirurgias estão cada vez mais estruturadas, né? Então, um grande problema que aconteceu no passado é que os narizes não eram estruturados. Então, eles deformavam, eles acabavam mudando com o passar dos anos, né? Então, hoje, com as técnicas mais estruturadas, né? Com o uso de cartilagem, então é como se a gente montasse uma casa mesmo, é como se montasse uma estrutura de uma casa no nariz. A técnica aberta, ela permite essa estruturação melhor. Mas existem casos que, às vezes, não é necessidade dessa técnica e o profissional pode optar pela técnica fechada. Mas hoje, como regra geral, é mais frequente a técnica aberta no Brasil. Certo. É uma cirurgia aí considerada invasiva, né? No caso, precisa de anestesia para estar realizando? Sim. Geralmente a gente utiliza anestesia geral, né? Local também, né? Então a gente bloqueia o nariz, a gente coloca anestésico para deixar o nariz com o mínimo de sangramento possível na hora da cirurgia, para a gente quase não precisar cauterizar com o sangramento. Então é uma cirurgia que não dói, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, rinoplastia, fica roxinho, né? Parece que dói o nariz, mas não dói, é uma cirurgia que praticamente indolor, né? No rosto. Até a gente utiliza anestesia geral, até mais segurança para o paciente, né? E é uma cirurgia de mais ou menos em torno de umas 4 horas de procedimento. Uma paciente geralmente tem alta no mesmo dia. Então, assim, toda cirurgia é invasiva, obviamente, mas hoje a gente tem uma cirurgia muito controlada. Então, acho que hoje a rinoplastia está muito avançada, né? Mudou muito as técnicas nos últimos anos e hoje ela está muito bem estabelecida. Olha, então os riscos aí são cada vez menores, né? A gente falou aí, né, sobre essa questão das horas. Então é muito rápido. O paciente entra, normalmente sai no mesmo dia sem problema nenhum. Geralmente o paciente está bem, né? Como regra geral, ele tem alta no mesmo dia. Que às vezes acontece, na minha prática, eu acabo tendo pacientes de fora. Às vezes eu peço o paciente dormir uma noite no hospital, mas como regra geral, pacientes que estão de perto ou da mesma cidade, eles podem ir embora no mesmo dia mesmo. A cirurgia tende a ser rápida, mas e o pós-operatório? O pessoal teme muito esse pós porque costuma deixar aí, como o senhor falou, algumas manchinhas, uns hematomas assim, por um tempo, né? Hoje em dia, usando drenagem linfática no pós-operatório, os fisioterapeutas fazem aquelas drenagens na própria casa do paciente, e às vezes até no mesmo dia no hospital, com a lavagem nasal, uso do antibiótico. Tem alguns cuidados que a gente precisa tomar no pós-operatório, mas posso dizer que hoje, quando eu vejo o paciente ali com 7, 10 dias, que é quando a gente tira os pontos do nariz, tem paciente que parece que às vezes não operou, de tão pouco roxo que está.
Mas isso, obviamente, depende de cuidados também do paciente. Alimentação, drenagem facial, uso dos medicamentos, higiene dos pontos. Então, se o paciente conseguir tomar bem conta aí desse nariz no pós-operatório, ele tem um pós-operatório tranquilo. O nariz, a única questão ele tem um inchaço, como toda cirurgia, né? E o inchaço na rinoplastia, dependendo do tipo de pele, então quem tem peles mais grossas, ele tende a ser um pouquinho mais duradouro, quem tem peles mais finas, ele tende a ser um pouquinho mais curto. Mas geralmente o nariz nos primeiros 30 dias ele é um pouco mais inchado, né? Após 30 dias, ele tem um processo de desinchar, mas o resultado final do nariz demora em torno de 1 ano. Tá? Então o nariz, até ele desinchar completamente, parar esse processo de incha-desincha que às vezes tem no dia a dia, ele demora em torno de 1 ano para atingir seu resultado final. Mas até uns 3 meses de cirurgia, ele atingiu em torno de 90% do resultado final do nariz. Olha só que bacana. Então tem que ter um pouco aí de paciência para chegar no 100%. De um pouco de paciência, sim. O senhor comentou aí também, né, sobre a questão da alimentação. Isso me chamou bastante atenção. O que recomenda-se comer e o que deve ser evitado de qualquer maneira nesse pós-operatório? Os alimentos, assim, nos primeiros dias de pós-operatório, alimentos mais leves, né? Então evitar alimentos muito quentes, né? Por questão de sangramentos que podem ocorrer no pós-operatório, né? E hoje a gente tem... existem alimentos que são um pouco mais inflamatórios, né? Então, os alimentos com muita proteína de leite, alimentos industrializados, com muita gordura saturada, então esses alimentos a gente tem que reduzir, né? Então, geralmente 3 meses pós-operatório, leite, derivados, laticínios, whey protein, que tem bastante proteína do leite, né? Então tentar usar o whey vegano, né? Que não tem proteína. Alimentos com muita gordura saturada, muito industrializado, tem que se reduzir, porque, como eu disse, o pós-operatório tem um inchaço, e esses alimentos eles tendem a inchar mais, né? Então reduzir esses alimentos para controlar o inchaço e também ter um resultado mais rápido do nariz. No caso, né, como o paciente trata aí esse pós-operatório, influencia no resultado ou não, Sim, doutor? influencia, né? Então, eu falo para o paciente que a minha parte intraoperatória é muito importante, obviamente, né? Mas tem uma parte aí da cirurgia que depende do pós-operatório. Então, uma grande questão no pós-operatório é a infecção, né? Então, tem que tomar cuidado com o animal doméstico, que hoje tem grande índice de infecção em nariz. Higienização do celular, higienização das mãos, o próprio cuidado, né, com o antibiótico, higiene do nariz, limpeza. Então tem aí um processo que é do paciente, tudo muito bem orientado no pré-operatório. Os pacientes geralmente seguem tranquilamente, bem tranquilos. Conseguem um bom resultado aí que procuram, como a gente viu aí nas imagens. Doutor, agora falando, né, de uma outra questão. A gente está falando aqui, né, de rinoplastia, mas no caso existe um outro procedimento que também é muito realizado em várias pessoas, vários famosos a gente vê aí fazendo, que é a rinomodelação. Qual que é a diferença entre esses dois procedimentos? Bom, então a rinoplastia ela é uma cirurgia, né? E a rinomodelação é um procedimento injetável, tá? Existem produtos, né, diversos que se injetam no nariz, isso tem que ter muito cuidado, então profissional que você vai fazer isso, tá? Então hoje o produto que pode ser injetado no nariz é apenas o ácido hialurônico, é o produto mais utilizado na face. Mas existem outros produtos que tem gente que está injetando por aí. Então, PMMA, silicone líquido, às vezes produtos mesmo que se colocam no nariz como placas de silicone. Então hoje se tem que ter muito cuidado com o profissional que você procura, né? A rinomodelação, na minha visão, ela tem, né, então, produtos injetáveis, né? Ela tem indicação para alguns tipos de narizes, né? Então algum nariz que a giba não é tão grande, né? Aquele carocinho não é tão grande, quando a ponta é pouquinho caída, mas não é muito, né? Então assim, para ter um bom resultado. Porque senão começa a se tentar fazer uma coisa que seria teoricamente cirúrgica, que a indicação daquele nariz é cirúrgico, tentar colocar produtos naquele nariz visando algo menos invasivo, mas na verdade não resolvendo muitas vezes o problema e às vezes até causando problemas maiores, porque esses produtos também não são isentos de riscos, né? Então tem que tomar muito cuidado aí com o profissional que faz esse tipo de aplicação, né? E também ver se essa é a indicação, né? Então, o ideal é conversar mesmo com um médico, né, que trabalhe com rinoplastia, para entender o que é o procedimento, se tem indicação ou não. Às vezes o paciente vem no meu consultório para procurar por rinomodelação mesmo, às vezes que é uma coisa menos invasiva.
Mas eu explico para ele que o que ele busca, só a rinoplastia vai conseguir entregar. Né? Então, é importante procurar um profissional que trabalhe com as duas coisas, saiba indicar e contraindicar uma ou outra. Uma outra dúvida, no caso da rinomodelação, o resultado também não seria permanente, seria? Então, o ácido hialurônico ele tem uma durabilidade, né, em bula de mais ou menos 1 ano no nariz, né? Quando eu abro os narizes, às vezes eu vejo narizes que já puseram rinomodelação há mais de 3, 4 anos e ainda tem produto lá, né? Então, teoricamente, ele é absorvido em 1 ano, mas também depende do produto injetado. Então, se o ácido hialurônico não é o produto que foi injetado e se utilizam outros produtos, esses produtos acabam não sendo absorvidos e podem causar muitos problemas no nariz. Certo, vamos acompanhar aqui então a participação do público. Quem mandou pergunta pra gente, a Lisandra Silva mandou assim: oi doutora, aqui é a Lisandra de Indaiatuba. Gostaria muito de fazer essa cirurgia porque não gosto do meu nariz, mas trabalho com a prática de exercício físico. Tem que ficar muito tempo sem fazer? A gente pede que fique afastado por uns 15, 20 dias, né? Então, reduz ali a atividade física, né? 20 dias já pode retornar às atividades normais, como fazia antes. Então, né? É bem rápido. Obviamente, esportes de impacto, essas coisas que a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo. Mas academia, atividade física, pilates, não tem problema. Pode retornar com 20 dias de cirurgia, já está liberado. Olha que bacana. Vamos para a próxima participação aqui com a gente. A Maria José mandou assim: quanto tempo demora para ver o resultado? Reforça pra gente, doutor. O resultado é imediato, tá? Então o nariz é outro desde o momento que está ali na mesa da cirurgia. Terminou a cirurgia, já é outro nariz, tá? Só que o nariz ele tem um processo de inchar, né? Por conta do próprio procedimento, né? Por volta de 7 dias de cirurgia, 10 dias, que é o período que a gente tira os pontos, né? O paciente já consegue ter uma noção muito grande de como que vai ser o nariz dele. Ele vai ter um processo de inchar, por volta de 30 dias desinchou em torno de uns 80%, por volta de 3 meses em torno de uns 90%. Esse final que eu falei, demora 1 ano para ver o resultado final, é aquele desinchar mais fino, né? Então esse desinchar mais fino demora até 1 ano, mas tirou o curativo, o paciente já vê que é um nariz completamente diferente. É sensacional a cirurgia. Vamos acompanhar aqui a próxima. Olha, o Carlos Gomes falou: fiz uma cirurgia para corrigir uma falha na respiração em 99. Isso modificou o formato do meu nariz. Não ficou como esperado. Eu posso fazer uma nova cirurgia? Nesse caso a gente chama de rinoplastia reparadora, né? Então são as rinoplastias que a gente vai entrar para consertar questões, seja respiratórias, funcionais, né, como estéticas, né? Então, muitas vezes, as alterações estéticas pós-rinoplastia também estão acompanhadas de questões funcionais, né? Nesses casos, a gente precisa ser um cirurgião um pouco mais complexo. A gente precisa usar, às vezes, cartilagem da orelha ou cartilagem da costela. Às vezes, a gente precisa... é um pouco mais difícil tecnicamente o procedimento, mas se há questões aí, ele vai avaliar bem, aí, pesar risco-benefício da cirurgia, mas pode ser reoperado sem problemas. Que interessante, então usa aí pedaços, outras partes do corpo pra... a gente usa sempre enxertos do próprio paciente, né? Bacana. Mas sempre de cartilagem, e essa cartilagem pode ser ou do septo, ou da orelha, ou às vezes da cartilagem de costela. Isso vai depender da indicação de cada caso. Vamos para a próxima participação. A Cris Arruda mandou assim: fiz cirurgia por desvio de septo, mas acabei pegando uma infecção e meu corpo rejeitou a cartilagem. É comum acontecer? Por quê? Infelizmente, às vezes infecções podem acontecer no pós-operatório. Nesses casos, né, o ideal, assim, pelo que eu entendi, já faz um tempo que a paciente operou, aguardar aí pelo menos 1 ano para poder ser reabordado esse nariz, mas é possível abordar sim e estruturar esse nariz de forma nova, não tem problema nenhum. Doutor, dá para escolher aí o formato de nariz que quer? Por exemplo, se você tem a narina um pouco maior, você consegue ficar com o narizinho bem fininho? Essa é uma grande pergunta no consultório, né? Doutor, posso escolher o nariz que eu quero? O nariz, ele tem assim, existem questões que não são somente anatômicas do nariz, né? Existem questões faciais. Então, o rosto daquele paciente tem que combinar com o nariz. Então, esse é um ponto... Então, quando a gente pensa hoje em rinoplastia, a ideia é que o resultado seja natural, que combine com aquele rosto, né? Então, existem alguns números dentro do rosto que a gente precisa seguir, né? Então, a distância dos olhos é mais ou menos a distância entre as narinas.
Mas sim, a gente vai sempre conversando com o paciente para eles entender. Hoje eu trabalho muito com simulação no consultório, então eu bato as fotos do nariz, simulo com o paciente para ele entender aonde que dá para chegar com aquele nariz, né? Então quanto que dá para ser menor, quanto que dá para ser mais empinado ou menos empinado. Então isso tudo eu faço hoje em simulação, para o paciente ter uma noção de como que pode chegar no resultado final. Tá? Então dá para ter, dá para o paciente dizer o que ele gosta mais, que tipo de nariz que ele gosta, mas do ponto de vista técnico, eu como médico tenho que mostrar para o paciente se aquilo é possível de atingir ou não. Isso a gente faz em simulação hoje, de forma que o paciente tenha um pouco mais de segurança nesse sentido também. Olha que bacana, já dá para ter uma noção aí, então, através dessa simulação. Doutor, para a gente finalizar bem rapidinho, aqui, normalmente existe um novo procedimento aí que fazem só um pinguinho assim no nariz, colocam algo, não sei exatamente o que é, algum produto que a gente comentou. Isso é seguro fazer? Todo procedimento em nariz tem os seus riscos. A rinomodelação, né, que deve ser esse pinguinho aí que você está falando, tem que ser feita por profissional que saiba fazer, porque tem riscos, tá? Então, procure profissional que trabalha com nariz, que saiba tratar complicação, esse é o maior ponto, tá? Mas entendendo que rinoplastia é uma cirurgia extremamente complexa, para a gente, nós como médicos, atingimos um nível de capacitação cirúrgica, a gente tem que ter pelo menos 500 rinoplastias, então a gente tem que ter um número muito alto para isso. Então é importante procurar um profissional que saiba trabalhar com o nariz e que vai te entregar um bom resultado nesse sentido. Com certeza. Quem quiser encontrar o senhor, quais são as suas redes sociais? Minha rede social é Dr. Guilherme Lippe Rinoplastia, eu trabalho na cidade de Sorocaba. E eu sempre estou lá postando coisas, conversando com vocês. Então, quem tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Obrigada pela participação. Foi um prazer ter o senhor aqui hoje. Obrigado, Roberta. Obrigada.